Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai falar para vocês sobre o resultado da Airbnb. Que surpreendente isso que aconteceu hoje, porque 2 dias depois do resultado, ela chegou a subir quase 18%. Então o que será que aconteceu? O resultado será que foi bom? E se foi bom, por que ela não subiu um dia depois e logo 2 dias depois? Japão! Tanakão, a Airbnb chegou a subir 18% hoje, agora está por quase ali 14%, o que é de fato um resultado impressionante pro preço da ação. Mas será que o resultado do segundo trimestre de 2023 ou primeiro semestre de 2023 foi tão bom assim, Japão? Mas antes a gente já tem que entrar no acordo, Brasil. O que está acontecendo? O pessoal comia meu... Falou, Japão, mas você está falando de IRB só. Aí eu parei de falar. Agora que eu não falo tanto, o pessoal vem comer meu rabo. Por quê? Porque eu não falo. Falou, Japão, eu estava esperando o seu vídeo. E também pedi desculpa pela ausência, né? Para quem não viu, eu passei ali 210 anos nos Estados Unidos rodando. Fui encontrar o Warren Buffett lá. Não encontrei, mas fui encontrar o bichão lá nos Estados Unidos. E também rolou a Money Week. Vai estar aqui embaixo meu link para vocês assistirem ainda. Teve um bagulho muito topzera do Ser Base, do Werner e também do Mansueto. O Werner falou sobre small caps, falou de 5 nomes dessas ações que podem explodir a qualquer momento. Então vamos entrar no acordo. Vocês comem rabo japonês ou não comem? E comenta aqui se você quer que eu continue falando sobre IRB, acompanhando esse caso para vocês. Eu acompanho normalmente, mas não tá gravando todo vídeo que o pessoal fala, Japão, mas só falar de IRB. Aí eu parei porque, obviamente, a gente precisa seguir o gosto dos Tanakas aí do outro lado. Então comenta aqui com o Japão. E vamos lá para o que interessa de fato, na verdade. Essa subida das ações de IRB hoje, meu Deus do céu e da terra, acho que o velho Barnes, pessoalmente, não viu uma subida dessa há bastante tempo, não é mesmo? Meu Deus do céu da terra, tirando Nipar. E o que aconteceu hoje, Brasil? Hoje as ações, de fato, dispararam, só que foram 2 dias depois do resultado, que impressionou muitos Tanakas que ficaram desesperados lá no meu Instagram, perguntando, Japão, o que está acontecendo, essa loucura toda? O que está acontecendo com a Airbnb, né? E aí, de fato, aconteceu esse fato que ela subiu um bocadão. Mas não tem muito a ver com o resultado, não. Eu vou mostrar para vocês por que aconteceu esse fenômeno. Mas vamos falar um pouquinho antes do resultado, né? A Airbnb, como todo mundo já minimamente previa, ela iria dar pouco lucro, mas iria dar lucro, porque os 2 primeiros meses ali do segundo trimestre a gente já tinha os números, né? Porque ela tem que apresentar para a SUSEPzinha ali quais foram esses resultados anteriormente para a SUSEP fazer essa regulação e falar, mano, ó, você não tem dinheiro, se quebrar todo mundo, você não vai dar conta de pagar. Então ela tem que fazer esse controle, né? Porque isso é muito bom para os consumidores, não só de Airbnb, mas para todo o mercado. É muito importante que tenha esse controle sim. E aí o que aconteceu agora é que os números bateram mais ou menos ali com o que era esperado pelo mercado, né? A gente teve sim uma super estimativa ou um erro para mais do consenso geral. O consenso geral esperava que viesse lucro, mas muito maior, mas principalmente as previsões futuras da Airbnb fossem bastante topzera, né? Porque o mercado olha o passado, mas ele olha muito mais o futuro e não foi isso que foi bem apresentado, né? Tem sempre a fala de que vamos melhorar, tacaracatica, agnognogyo, como diria o Falcão, que é o CEO agora, mas a gente não via isso em prática, mostrando potencial de crescimento para os próximos trimestres. Foi muito bem o que o mercado esperava, não. Então, para vocês terem uma ideia de um relatório que o BTG soltou, ele esperava que o lucro da Airbnb seria de 73 milhões e não de 20, como aconteceu agora, né? Então, a Airbnb lucrou 20,1 milhões agora, nesse último trimestre, né, de 2023, só que no semestre foram 28 milhões, o que é um número legal, né? Porque só estava no prejuízo, na casa dos 3 dígitos, 300 e poucos milhões, 600 e poucos milhões, mas tratando de uma empresa que quer dar aquela brauseada no mercado, esperava pelo menos aí, no caso do BTG, 3 vezes mais de lucro. Esse relatório está bem completo, vou deixar lá na minha comunidade do Telegram
para quem quiser baixar esse relatório e entender também melhor como foram os números. E quem não tem Telegram, me chama lá no Instagram que eu também passo para vocês, tá bom? Que os Tanakas são sempre Tanakas, já que na comunidade do Instagram, que é a comunidade dos Tanakas, eu não consigo soltar lá porque não cabe o arquivo, tá bom? Então, basicamente, só para vocês terem uma ideia dessa disparidade, né, do que aconteceu da expectativa do mercado. E vocês sabem que quando não atinge a expectativa do mercado, a ação vai lá e aqui, ó, Xablau, arregaça de cair, o que não aconteceu ontem também. Então, mesmo que não correspondeu à expectativa do mercado, a Herbizinha mostrou evolução, que é isso que espera quando uma empresa está nas caras, está no chão, que ela minimamente tem de se levantar. E é isso que a IRB tem feito. E agora, né, depois de 3 anos quase, ela começa a dar sinais de que tá ali, respirando. De vez em quando dá uma mordidinha, como aconteceu em maio, de vez em quando dá uma... morre um pouquinho, mas a ação tem reagido sim, principalmente nessa parte de lucro, né? No resultado também mostra isso, que de fato a gente está conseguindo mudar ali, saindo daquela linha d'água de zero pro resultado positivo, a sinistralidade tem caído e uma parte legal, que era um plano de ação feito lá na época do Tonhão ainda, para quem é da época do Tonhão, ele está sendo cumprido, Brasil, porque eles estão conseguindo sair de um risco grande que eles tinham no mundo e exposto a carteira cada vez mais no Brasil. E o ideal na visão deles é que tenha 80% Brasil, 15% América Latina e só 5% no mundo. Então, o que eles têm feito é, de fato, conseguir concentrar essa produção aqui no Brasil, né? Eles têm conseguido aumentar, ainda tem 71%, então ainda tem muita coisa para crescer aqui no Brasil e diminuir a exposição, principalmente no mundo, né? Operar um game que eles sabem melhor do que ficar se estrupuxando e lascando os acionistas também, se arriscando só no exterior. Então eles têm conseguido sim colocar esse plano de ação feito lá atrás e cada resultado após resultado, isso mostra que eles têm feito. Mas será que isso é o suficiente, Japão? Infelizmente ainda não para a vrauseada que o investidor de Herbizinha, principalmente quem investe há mais tempo, espera, né? Que dá uma vrauseada e as ações subam um bocadão, que é de fato muito difícil acontecer das ações voltarem lá para a casa dos 40, a não ser que tenha agrupamento. Aí pode ser que tenha, né? Mas ao contrário, velho. A gente sabe que é difícil. Agora, quem entrou ali para os R$6, na casa do velho Barsi, cada subida dessa é uma esperança da ação daquela vrauseada, Brasil. Só que, como eu falei para vocês, ainda não é o suficiente. A receita diminuiu bastante. Para corroborar também que, teoricamente, a Selic ajudava muito a Herbizinha, né? Empresas de seguros e resseguros tendem a se beneficiar muito, né, de épocas de Selic muito alta. Com essa queda da Selic, ela não vai ajudar tanto assim a Herbizinha. E aí, com menos dinheiro também pela frente, ela consegue reinvestir menos e, consequentemente, também, infelizmente, distribuir menos dividendos. Então, tem que até ver de fato, como vai ser, né, essa situação de dar bastante dividendos no curto prazo, que é o que boa parte dos seres humanos tanaquenses que acompanham a perenidade do velho Barsi esperam. Isso não deve acontecer no curto prazo, a não ser que aconteça uma explosão de Chacabum que eu nem sei inventar para vocês qual é. Aí tem só notícia ruim da Herbizinha, não tem notícias boas também. O CFO é muito bem visto pelo mercado. O Bot, que assumiu recentemente, ele é bem visto pelo mercado. Então isso é bastante legal. Pode trazer ali um pouquinho de confiança para as ações, mas o grosso mesmo é a ação conseguir, né, recuperar a confiança por ela própria, né? E obviamente com o CFO que é bem visto pelo mercado, isso ajuda essa nova jornada que a Herbizinha tem feito de recuperar o coração e os amores dos grandes gestores, por exemplo. Uma coisa boa também é que aquele risco, né, da SUSEP intervir e ter que fazer um novo follow-on, de repente, algum tacaracateco desse, vai ficando cada vez mais longe à medida que a Herbizinha vai tendo lucro e não prejuízo. E aí isso é bastante legal também, porque é menos um risco desnecessário para a Herbizinha. As ações subiram por quê, Japão? Basicamente porque houve muito fluxo de compra e só. E não foi por conta diretamente do resultado, né? O resultado influenciou uma coisa que fez outra e que levou as ações a subirem um bocadão. E principalmente porque o Citi tirou da parte de venda e colocou a cobertura como neutra. Para vocês entenderem, no mercado financeiro, os analistas têm 3 tipos de recomendação: de venda, neutra
E compra, venda ou venda, obviamente, é para você não comprar. E se você estiver vender ação neutra, não fede nem cheira, mas já está começando a fazer a cobertura. E a outra recomendação é de compra, que é para você comprar, obviamente. Então o que aconteceu é que o Citi transferiu ela de venda para neutra, subiu bastante o preço-alvo e algumas casas também subiram o preço-alvo de Irbizinha agora. E aí novamente pode ter surgido um ponto de inflexão, que é quando a ação bate ali no último suspiro, cai. Aí bateu, ele está quase morrendo e ela pode começar a subir daqui para frente. Mas lembrando que o resultado pode influenciar muito a Herbizinha, mas o que determina sempre quando a ação já está ali na bolsa de valores é a quantidade de compras e de vendas. Então, se ela conseguir cada vez mais atrair grandes investidores, grandes fundos para comprar, a ação pode disparar. E a Herbizinha é uma das ações que mais tem pessoas físicas. Então, depende do sardinhazeira, dos tanaquinha comprarem a ação ou venderem para ela subir ou descer. E aí você sabe que nós somos pobres, né? Nós somos tudo pobre nesse mundo de grandes fundos, de grandes gestores. Pode ter o dinheiro que você tiver do outro lado aí, mas provavelmente você vai ser pobre. A não ser que você seja o Barça, né? Aí vai ser rico e poderoso. Mas de resto, nós não faz nem cosquinha no gráfico. Então, Tanacão, pelo sim, pelo não e pelo talvez, é sempre importante, como eu sempre falo aqui para vocês, pesarem o tamanho da mão de vocês uma determinada ação, né? Eu sei que muita gente gosta de meter tudo numa ação só e esperar explodir, mas pode acontecer da ação ficar durante anos e anos e anos lateral. Como muita gente fala, pô, o velho Barça entrou, então vou meter dinheiro junto. Mas o velho Barça, na época que a Louise foi lá no Faria Lima Leite Show, vou deixar aqui para vocês o episódio que eu subi aqui no Investir e Coçar também, e ele falou o seguinte, que tinha menos de 1% entre IRB e Cielo. Vocês têm noção disso? Então o que vocês precisam fazer, obviamente, é pesar o tamanho da mão tanaquense em uma ação, seja ela qual for. Então se for IRBzinha, que está um momento mais delicado, você botar muito dinheiro lá, você pode um dia, se pá, talvez ganhar muito dinheiro, pode, mas você deixa também esse dinheiro de ter oportunidades, né? Como a bolsa apresenta de tempos em tempos, como é o que a gente está vendo agora. A gente passou aí dos pior momentos da bolsa de valores do universo todo. Na verdade, isso é tudo só narrativa, tá bom? Depois fazer um vídeo sobre isso. Mas ela caiu do 120 para o 116, mais ou menos ali, então não caiu tanto assim, né? Que foram várias quedinhas japonesas que dá a impressão de que tudo tá uma desgraceira, mas não tá não. Então é sempre importante você também ponderar o custo-oportunidade, que é o dinheiro que você poderia estar investindo em outro lugar, enquanto você deixa investido nesse lugar aqui. Então hoje a bolsa de fato ainda acredito eu que está barata, né? Tem várias ações que estão baratas pra caramba. Inclusive conversei com o Werner, que é da Trígono, me falou 5 small caps muito topzera que eu vou deixar aqui, que eu falei para vocês no da Money Week. Ele também fez entrevista no Faria Lima Leite Show, segunda temporada já, que vai estrear na TV. Ó, ficar quieta aí, não é colocar esse cabeção no YouTube igual você está vendo aí, desculpa, inclusive pela feiura na sua tela da TV. Então é isso aí, Tanacão. Então, ó, tem que tomar cuidado. Ação desse tipo é de fato foguentinha. Vocês devem ter visto agora com o Magalu, provavelmente vocês colocaram muito dinheiro e a ação não reage. Então pode demorar para reagir, porque como eu falei para vocês, também a taxa ali que vai cair, isso não ajuda mais a Herbizinha, como muita gente estava esperando que ajudasse um bocadão. Que ajudar uma empresa assim na situação tem que acontecer muita coisa de fato para a ação subir, como subiu hoje, que foi a ajuda do Citizinho. Agora, quando o UBS fazer essa recomendação, aí pode usar, porque o UBS deu umas afundadas na Herbizinha, que Jesus amado. Tanacão, então estão conversando, vocês têm que comentar com o Japão aqui qual que é o assunto que vocês querem, né? Porque o japonês fica falando de tanta coisa, às vezes achar falou, que não falou, que vocês querem, não querem. Então o Instagram também é um bom balizador. O pessoal me come o rabo lá. Então se precisar de alguma ajuda, chama lá no Instagram também, manda e-mail, tem o WhatsApp da equipe do Japão do Investir e Coçar também, que vai estar lá no Instagram, mano. Tem tudo que é jeito de falar com essa cabeça gigantesca. E se me encontrar pelo mundo, como funciona a Money Week agora, um montão de gente veio tirar foto com o japonês, fala comigo, eu sou alto, eu tenho 1,90, então não se assuste, japonês barbudo, pode parar, dar um tapa na orelha e falar, Tanaka, que vai ser eu. Beijinho no furinho de carão de vocês, minha Denise, minha bara, investir e coçar, deixa eu começar.